Essa aula, então, é uma aula extra, tá? Ela é a respeito do conteúdo de divisão de polinômios ou equações polinomiais ou equações algébricas, tá? Então, ele é um assunto muito importante porque ele cai com uma certa frequência no vestibular. Então, por isso essa aula é extra. Primeiro, a gente vai relembrar algumas operações com polinômios. Isso aqui vocês já viram, tá? Isso não é um conteúdo novo. Vocês aprenderam isso no oitavo ou nono ano, tá bom? Então, isso aqui vocês já conhecem. Então, ó, se eu pedisse para vocês primeiro relacionarem esses polinômios. Então, o primeiro, na letra A, 5x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Vocês iam a resposta desse item A, vocês acham que é nos retângulos azuis, o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto? Ou tipo nenhuma dessas? Eu acho que é o quarto. 7x ao Quarto, quadrado? né, senhora? Tá, então vamos lá. Eu somei o 5 e o 2, que são os meus coeficientes, e mantive a minha potência. Então, o x ao quadrado ele não somou, ele ficou x ao quadrado mesmo, certo? Se eu tivesse que relacionar agora da letra B, 8x ao quadrado menos 3x ao quadrado, com qual vocês relacionariam? Com um, senhora? Com o primeiro? É. Então, 8 tira 3, deu 5 e eu mantenho a potência que é x ao quadrado. É a letra C, x ao quadrado vezes 4x ao quadrado. Seria o segundo. O segundo. Então, eu sei que na frente desse x ao quadrado eu tenho 1 multiplicando, então 1 vezes 4 dá 4. E aqui, x ao quadrado vezes x ao quadrado, eu mantive a base e fiz que conta com os meus expoentes, que são os números pequenininhos. Somei os expoentes. Isso, então 2 mais 2 deu 4, tá certo. E na letra D, que é o que sobrou, 6x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado é igual a 3. Porque 6 dividido por 2 dá 3. E x ao quadrado dividido por x ao quadrado, a gente fala que na divisão a gente mantém a base e subtrai, faz conta de menos com os expoentes. Então, 2 menos 2 dá 0. E x elevado a 0 é 1. Então, o resultado disso é somente o número 3. Então, só para a gente relembrar um pouquinho as propriedades de potenciação que vocês viram lá no ensino fundamental, primeiro, vocês têm a definição do que são as potências, né? Então, A elevado a N é quando eu multiplico o A N vezes. Então, se fosse A elevado a 2, eu vou multiplicar o A duas vezes. A elevado a 5, eu vou multiplicar o A 5 vezes, e assim sucessivamente. E as propriedades de potências que a gente precisa lembrar que são importantes agora, são essas duas, da multiplicação e da divisão. Então, se eu tenho uma multiplicação de mesma base, que é o A, eu mantenho a base e somo os meus expoentes. E se eu tenho uma divisão, que pode ser representada por uma fração de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os meus expoentes, tá? E aí eu pergunto para vocês, nessas 4 operações que eu coloquei aqui, em quais delas eu posso ou não simplificar ou agrupar? Então, por exemplo, se eu tenho 8x ao cubo mais 2x ao quadrado, você pode agrupar, tem como simplificar essa conta ou não? O que vocês acham? Abre o fone aí e fala. Se vocês acham que dá ou não para simplificar isso. Simplificar, no caso, é agrupar. Juntar o 8x ao cubo com 2x ao quadrado. Você pode juntar os dois? Eu acho que não, senhora. E por que não? Porque um tá ao cubo e o outro tá ao quadrado, não é? Isso, perfeito, tá? Então, esse primeiro aqui, eu não posso agrupar, porque um está ao cubo e outro está ao quadrado. Eu não posso falar que isso, por exemplo, vai dar 10x elevado à quinta, não pode. O de baixo, que é uma subtração, vocês acham que eu posso agrupar? Também não, Sora. Isso, eu também não posso, tá? Por quê? Porque eles têm as minhas potências diferentes.
E o item da letra C, que já está 8x ao cubo vezes 2x ao quadrado. Tem como eu agrupar isso daí? Esse eu acho que sim, Sora, porque as bases deles são iguais. Isso, então eu faria 8 vezes 2 dá 16. Aí x ao cubo vezes x ao quadrado ia ser igual a x elevado a 5, que você mantém a base e somos expoentes. Então, esse do item C eu posso agrupar. Ainda tenho conta para fazer. E o item de letra D? Acho que também, Sora. Isso, então eu vou fazer 8 dividido por 2, que dá 4. E x ao cubo dividido por x ao quadrado vai ser igual a quanto? Quanto que daria? X ao cubo dividido por x ao quadrado. X elevado a Daria 1. Ah, Isso, x desculpa. elevado a 1, tá certo, não tem problema, gente. Então, você mantém a base, que é o x, e subtrai os expoentes, que são o 3 e o 2. Então, ficaria o resultado dessa conta final, 8 dividido por 2 daria 4. Então, seria 4x, tá? Então, esses dois itens, letra C e letra D, você pode agrupar, mas o A e B não. Então, quando a gente lida com polinômios, vocês vão encontrar coisas desse tipo aqui, do item A e do item B, e aí vocês não têm que se perguntar, nossa, mas será que eu fiz errado? Não dá para fazer mais nada? Não dá para continuar? Não, não dá. Separa a conta aí, tá bom? Agora a gente vai literalmente para a divisão de polinômios, tá? Então, quando a gente faz a divisão de polinômios, a gente pode fazer por dois métodos, mas eu vou ensinar vocês agora nessa videoaula a fazer pelo método da chave. Então, qual que é o método da chave? É esse método que você tem esse símbolo aqui da chave, que eu estou mostrando aqui do lado, tá? Que é geralmente como vocês fazem as divisões. Vocês estão acostumados a fazer as divisões que a gente fala simplificadas, vocês não colocam passo a passo. Quando a gente fala de divisão de polinômios, o ideal é que vocês façam passo a passo para não se perder. Então, aí eu vou traduzir para vocês mais ou menos o que está falando aqui. De modo geral, a divisão de polinômios é realizada por meio do método da chave, semelhante ao utilizado na divisão de números inteiros. Então, se eu perguntasse para vocês 241 dividido por 2, então você colocaria aqui, ó, no dividendo 241, no divisor você colocaria o número 2. E você faria a chave e vai fazer a divisão normal. Considerando os polinômios. Então, aqui eu vou dar nome para os meus polinômios para ficar mais fácil para identificar. Eu chamei P de x o meu dividendo, H de x o meu divisor. O H de x nunca pode ser nulo, ou seja, ele nunca pode ser zero, porque não existe divisão por zero. E dividir o px, que é meu dividendo, por hx, que é meu divisor, é determinar os polinômios qx, que é o resultado, que a gente chama de quociente, e rx. Rx é o meu resto, tá? Às vezes tem, às vezes não tem. Então, uma coisa que vocês precisam lembrar é dessa primeira expressão que eu tenho aqui. Então, eu vou traduzir ela aqui para vocês para ficar mais fácil. Eu sei que o meu dividendo, que é o número que eu tinha inicialmente, eu consigo voltar nele fazendo o que conta. Eu pego o meu resultado, multiplico pelo meu divisor e somo com o meu resto. Então, se eu fizer essa multiplicação e somar com o resto, automaticamente tem que voltar para o meu dividendo. Isso seria um tirando a prova, para ver se você fez a conta certa. E é o que está escrito aqui. A outra coisa, o grau do meu resto precisa ser menor que o grau do meu divisor. Então, se o meu divisor for grau 2, ou seja, eu tenho x ao quadrado, o grau do meu resto tem que ser pelo menos o x, tá? Ou o zero. Ele não pode ser aqui, por exemplo, x ao cubo. Se tiver x ao cubo, significa que você não terminou a conta ainda. Você vai até terminar ela. Ou o resto igual a zero. O grau do meu quociente, que é o meu resultado dessa divisão, vai ser sempre o grau de quem eu estou dividindo menos o grau do meu divisor. Mas eu vou explicar isso para vocês com números também. E por último, se o meu resto for igual a zero, a gente fala que o meu dividendo, meu polinômio px, ele é divisível pelo hx, porque daí não vai ter resto, dá uma divisão exata. Tá, e qual que é o procedimento passo a passo para eu aprender a fazer divisão de polinômios? Vocês precisam se lembrar dessas duas regrinhas aqui, tá? Então, a hora que vocês se lembrarem dessas duas regras, é ela que vocês vão aplicar sempre. Então, primeiro, você vai pegar o primeiro termo do seu quociente, ou seja,
de quem você está dividindo aqui e vai dividir pelo primeiro termo do meu divisor. Então, vou dividir pelo meu primeiro termo do meu divisor. Então, eu vou pegar o primeiro desse e dividir pelo primeiro desse. O que der de resultado, você já coloca aqui no seu quociente. Em seguida, a gente multiplica o resultado, que é o HX, que é meu quociente, por esse valor e escrevemos o resultado com sinal trocado, abaixo dos termos semelhantes de PX, adicionando os termos semelhantes. Então, eu vou explicar isso daqui para vocês no passo a passo. Mas ele está falando o quê? Peguei o primeiro termo do meu dividendo, dividi pelo primeiro termo do meu divisor, eu já ponho a resposta aqui no meu quociente. Aí eu pego esse valor que deu aqui, multiplico pelo meu divisor e vou colocar aqui embaixo fazendo uma conta de menos. Aí você pode pôr ou com sinal trocado fazer conta de menos, com os termos semelhantes um embaixo do outro. E aí você continua a conta. Aí repete o processo até que o grau do resto seja menor que o grau do seu divisor, tá? Ou seu resto igual a zero. Mas vamos lá, vou fazer 2 exemplos com vocês. Então, esse é o primeiro e esse é o segundo, tá? Então, eu vou fazer esse primeiro aqui para vocês verem como que fica. Eu vou só anotar ele. Então, ó, essa conta aqui que ele tem que ser feito. Dá para fazer só pelo método da chave essa conta. Existe um outro método de resolver divisão de polinômios que se chama dispositivo Briol-Ruffini, mas ele não dá para ser aplicado nesse caso aqui, tá? Então, eu só posso fazer pelo método da chave. Então, ó, o nome desse camarada aqui é dividendo. O desse daqui é divisor. O que der aqui é meu quociente, que é meu resultado, e a hora que você terminar toda a conta, você pode ou não ter um resto, tá? Então, vamos lá. Como estava lá no procedimento passo a passo, a primeira coisa que vocês têm que fazer é pegar o primeiro termo daqui, que é o x à quarta, e dividir pelo primeiro termo daqui, que é o x ao quadrado. Tá? Então, essa é a primeira conta que eu tenho que fazer. E aí, o que você tem que pensar? Bem, essa divisão vocês já viram como que faz lá quando eu fiz relembrando as operações com vocês. Então, se eu perguntasse para vocês, quanto que é x à quarta dividido por x ao quadrado? Não tem problema se vocês errarem, chuta aí. 2, senhora. É só o número 2? É tipo um 2 grandão assim, ó? Não é x ao quadrado? É x ao quadrado, tá? É x ao quadrado. Então, vamos lá. Então, ó, o que você faz? Como são duas potências de mesma base, você vai manter a base, então eu mantenho o meu x e faço uma conta de menos com os meus expoentes. Então, você vai fazer 4 menos 2. Então, quando eu pergunto para vocês, x à quarta dividida por x ao quadrado, então você vai fazer, mantém a base e subtrai os expoentes. Vai ficar x elevado a 2. Tudo bem? Certo, Daniel? Entendeu? Aham. Tá? Então, só toma cuidado para não esquecer o x, tá? Então, aqui vai ficar x ao quadrado. Beleza. Então, esse daqui já é meu primeiro resultado, tá? Aí, o que vocês vão fazer agora? Ó, então, a divisão vocês já fizeram. Agora, a gente vai fazer uma multiplicação. Que multiplicação? Você vai pegar o seu resultado aqui e agora você vai multiplicar por todos os valores que você tem aqui no seu divisor. Então, você vai fazer x ao quadrado vezes x ao quadrado. Quanto que dá? E aí? X elevado a 4? Isso. Então, você mantém a base e somos expoentes. Agora, quanto que dá? X ao quadrado vezes menos 5x. E aí? Quer que eu faça com vocês passo a passo? Então, vamos lá, ó. Se ele não tem sinal, esse x ao quadrado, ele é positivo ou negativo? Tudo que não tem sinal é o quê? Positivo. Positivo. Isso, então vamos ver sinal. Mais com menos na multiplicação, Menos. menos. Se não tem número aqui na frente, que número que é? 1.
Isso, 1. 1 vezes 5, 5. 5. X ao quadrado vezes x, quanto que dá? X elevado a 3? X elevado a 3. Então, isso daqui vai dar menos 5x ao cubo, tá bom? Agora, eu vou fazer x ao quadrado vezes mais 2. Então, vamos ver sinal primeiro. Positivo com positivo. Negativo. Positivo ou negativo? Negativo, né? Mais com mais, É menos. dá mais. Sinais iguais sempre dá positivo. Aqui é 1 vezes 2, 2. Como aqui não tem x, eu copio o x ao quadrado que eu tenho aqui. Então, ó, vocês já fizeram duas contas. Uma de divisão, quando vocês dividiram o primeiro daqui pelo primeiro daqui, chegando nesse. E depois vocês já fizeram uma conta de multiplicação, onde vocês multiplicaram o quociente por todos os termos do seu divisor e colocaram aqui. Então, de polinômio, vocês já fizeram duas contas. Agora a gente vai fazer a terceira. Então, qual que é a terceira? Então, agora o que a gente precisa fazer? Quando vocês fazem uma divisão pelo modo que a gente chama de modo completo, você pega o seu resultado e subtrai desse resultado que você acabou de ter dessa multiplicação. Então, agora eu vou fazer menos e vou fazer esse resultado aqui, tá? Então, agora vocês têm que tomar cuidado pelo seguinte, ó. Quando eu li para vocês o passo a passo, falava o seguinte, que o resultado dessa multiplicação você colocava aqui com o sinal trocado. Mas por que eu coloco com o sinal trocado? Porque você está fazendo uma conta de subtração, tá bom? Então, lembra daquele exemplo que eu falei para vocês? Se eu tivesse 241 dividido por 2. Então, como que eu faço? Pego 2 primeiro, 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, você subtrai. Vocês não têm o costume de colocar isso. Vocês fazem o que a gente chama de direto, que é a conta mais simples, tá? Então, o que vocês fazem? Vocês já colocam um zero aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer aqui na divisão de polinômios, a gente vai colocar todas essas subtrações para a gente não se perder. Aí depois você continua, abaixo 4 e vai embora, tá? Então, o processo, passo a passo da divisão de polinômios, ele segue a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. X à quarta menos x à quarta, quanto dá? Zero. Isso, dá zero. Então, eu já sei que esse primeiro resultado que eu tenho aí é igual a zero, tá? Deixa eu apagar aqui só. Se não der zero essa primeira parte, significa que você já está fazendo alguma coisa de errado, tá bom? E não é para entrar em desespero nem nada. Você retoma as continhas lá de multiplicação e divisão para ver o que você errou. Agora, vamos para o próximo. Menos 5x ao cubo, menos 5x ao cubo. Então, olha, menos com menos dá mais. Você me deve 5x ao cubo e soma 5x ao cubo, quanto dá? Zero. Dá zero também. Coincidentemente, esse deu zero nos dois. Às vezes não dá zero nesse daqui. Você precisa, para você ter certeza que está fazendo a conta certo, o primeiro tem que dar zero. Se o primeiro não der zero, você já errou, tá bom? Mas o segundo, às vezes, acontece de dar zero também. Às vezes o terceiro também dá, tá bom? Vamos lá. 5x ao quadrado menos mais 2x ao quadrado. Então, vamos fazer regra de sinal aqui primeiro. Menos com mais dá? Menos. Isso. Então, você tem 5x ao quadrado e tira 2x ao quadrado. Como que fica? 3 ao quadrado. Isso, 3x ao quadrado. Beleza. Aí, esses dois aqui que você não usou, você vai fazer o quê? Você vai descer. Então, eu vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, copiando eles lá embaixo. Então, ó, mais 5x menos 6. E agora a gente vai continuar a nossa conta. Então, o que eu vou fazer agora? O mesmo processo que eu fiz nas minhas marcações em laranja. Eu vou pegar o primeiro termo daqui e vou dividir pelo primeiro termo dali. Então, ó, 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado, quanto que dá? X ao quadrado? Ó, vamos lá. Aqui, se não tem nada, é 1. 3 dividido por 1. 3.
3. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, você vai manter a base e subtrair os expoentes. Então, você mantém o x e faz conta de menos com os dois expoentes, que são os dois números pequenininhos. Como que vai ficar? X elevado a zero? E x elevado a zero é igual a 1. 1. Então, 3 vezes 1, 3. 3. Tá, esse 3 que vocês estão me dando como resposta, vocês não me falaram o sinal. Sempre que vocês não falam o sinal, é porque é positivo ou negativo? Positivo. Isso. Então, o resultado aqui da próxima divisão é mais 3. Então, ó, se eu tiver que fazer o passo a passo aqui para vocês no cantinho, então vamos lá. Você fez assim, ó. 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado. O que você pode pensar se você não quiser associar com essa regra de potenciação? Bem, se eu tenho x ao quadrado em cima e x ao quadrado embaixo, eu sei que algo dividido por ele mesmo sempre dá 1. O que eu quero dizer com isso? Se eu perguntasse para vocês, quanto que é 25 dividido por 25? Quanto que dá? 0. 1. 0 ou 1? 1. Ô, Isso. Sora, Oi. o resultado sempre vai ser o primeiro número do que a gente, do dividendo, dividido pela chave que está no divisor? Isso, é sempre assim. O resultado aqui vai ser o primeiro termo, tá? Não pense em número só. Primeiro termo do meu dividendo dividido pelo primeiro termo do meu divisor. Tá? Então, esse daí vai ser o resultado que você vai colocar no seu quociente. Beleza? Tem x ao quadrado menos 5x. Tem mais algum número depois? Porque não dá para ver. Aqui tem um mais 2. Obrigada. Imagina. Não dá para enxergar, gente? Ali não, só aquele pedacinho, assim. Tá. Eu vou virar um pouquinho, ó. E aí? Deu. Beleza, só que eu cobri alguma coisa daqui do canto, ó. Aqui no canto. Aqui tá aparecendo tudo ou não? Eu acho que dá para ver. Tá, então vamos lá. Então, ó, vou continuar. Aqui, então, eu tinha 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado, que foi aqui que eu parei na explicação com vocês. Daí eu perguntei, quanto que é 25 dividido por 25? Vocês falaram, é 1. Tá, então o x ao quadrado dividido por x ao quadrado também vai dar 1. E entre esse 3 e o x ao quadrado, que eu tenho uma multiplicação. Então, ficaria 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Ou você faz essa regra aí da propriedade de potenciação. Então, vai ficar igual a 3, aí você mantém a base. X ao quadrado dividido por x ao quadrado vai ser igual a x 2 menos 2. Você mantém a base e subtrai os expoentes. 2 menos 2 dá 0. X elevado a 0 é 1. E aí, 3 vezes 1 dá 3. Então, tem esses dois jeitinhos para vocês fazerem, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado meu, que é o 3, e vou multiplicar por todos os termos do meu divisor. Então, ó, quanto que é 3 vezes x ao quadrado? E aí? 3x ao quadrado, senhor? Isso, 3x ao quadrado. Tá vendo? Deu a mesma coisa em cima, significa que eu fiz certo. Se não tivesse dado, eu errei alguma coisa. Aqui também, ó, mesma coisa em cima. Agora vamos continuar. Quanto que é 3 vezes menos 5x? Então, olha o sinal primeiro. Mais com menos, Menos. menos. 3 vezes 5, 15. 15. E quem que eu estou esquecendo de colocar? X. 15x, porque você tem um x aqui, ó, então você não pode esquecer dele. Agora eu vou fazer mais 3 vezes mais 2. Quanto que dá? Mais 6. Mais 6. Agora o que eu vou fazer? Então agora eu vou fazer uma subtração. Só que você vai subtrair todo mundo. Por isso que você coloca entre parênteses. Então vamos lá. 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado é igual a quanto? 0. 0. Ó, mais 5x
menos 15x. Então, ó, menos com menos dá mais. 5 com 15, quanto dá? 20. 20. Quem que eu não posso esquecer? X. X. E vou para o próximo. Menos com mais dá menos. Menos 6 com menos 6, quanto que dá? Menos 12. Menos 12. Aí, ó, o que você vai anotar agora? Se eu perguntasse assim para vocês, qual que é o grau do meu dividendo? Qual que é o grau desse polinômio aqui em cima, em azul? Quarto grau, senhora. Isso, quarto grau, porque o maior expoente meu é o 4, perfeito. Qual que é o grau do meu dividendo? Quer dizer, do meu divisor, desculpa. Aí seria segundo? Isso, é segundo grau. Qual que é o grau do meu quociente? Segundo. 2 também. E qual que é o grau do meu resto? Acho que para no X, não é? Ó, se eu olhar para isso aqui, perguntar para vocês qual que é o grau. Então pensa assim, ó, você tem alguma potência representada aqui? O 1, será? Isso, é 1. Porque esse x, se não está elevado a ninguém, eu posso falar que é x elevado a 1. Então o grau aqui meu é grau 1. Então, ó, vamos pensar um pouquinho. Eu vou anotar com outra cor. Aqui eu tinha grau 4. Nesse aqui eu tenho grau 2. Nesse eu tenho grau 2. E esse eu tenho grau 1. Então, ó, daquelas informações que eu passei para vocês lá a respeito de graus, o que ele falava? Ele falava o seguinte: o grau do seu resultado vai ser sempre igual ao grau do seu dividendo menos o grau do seu divisor. Então, ó, 4 menos 2 dá 2, tá? A outra informação que ele falava: o grau do seu resultado, desculpa, o grau do seu resto precisa ser menor que o grau do seu divisor. Então, quando aqui é grau 2 e aqui dá grau 1, se esse grau já é menor que esse, então para a conta. Eu não tenho mais o que fazer. Você não consegue fazer 20x dividido por x ao quadrado. Aí já não dá mais. Aí você vai parar a sua conta. Então, esse daqui vai ser seu resto, tá? Que a gente fala que a gente chama geralmente por R de X mesmo. Aí, naquelas informações, lá naquelas descrições que eu tinha, eu falava o seguinte: que se eu pegar esse e multiplicar por esse e somar com o meu resto, eu preciso voltar para a equação original que eu tinha. Então, é isso que eu vou fazer aqui embaixo para vocês verem. Então, eu vou traduzir isso primeiro em palavras. Em palavras não, né? Em escrita matemática, ó. Eu vou copiar esse daqui. Então, ó, x à quarta menos 5x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 5x menos 6 vai ser igual ao meu divisor, x ao quadrado menos 5x mais 2, vezes o meu quociente, x ao quadrado mais 3, mais o meu resto, 20x menos 12. Então, isso daqui era a última informação que tinha lá quando eu passei para vocês as orientações de divisão de polinômios. Isso aqui é como se eu fosse fazer o meu tirando a prova, tá? Então, eu vou resolver essa conta aqui para vocês verem que eu volto para o que eu tinha anteriormente. Então, ó, vou fazer aqui para começar uma distributiva. Como eu tenho dois termos, eu vou vir de trás para frente, porque eu acho mais fácil. Então, eu vou multiplicar esse pelos 3 e vou multiplicar o 3 também pelos 3. Quem for daqui para lá é a mesma coisa, tá, gente? Não tem diferença. Então, vamos lá, ó. Quanto que é x ao quadrado vezes x ao quadrado? Vocês já fizeram isso, vocês sabem. X elevado a 4. X elevado a 4. Quanto que é, agora eu vou esse vezes o segundo. Quanto que é x ao quadrado vezes menos 5x? Então, olha o sinal primeiro. Menos com mais, Menos. menos. Se aqui não tem nada, eu sei que é 1 aqui na frente. 1 vezes 5 5. e Elevado a x. Isso, x vezes x ao quadrado dá x elevado a
3. Isso, então x elevado a 3. Agora, ó, quanto que é x ao quadrado vezes mais 2? E aí? Quebrado? 2x ao quadrado. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, ó, eu já fiz todas as multiplicações indicadas com a seta verde. Agora eu vou fazer as multiplicações indicadas com a setinha laranja. Então, ó, agora eu vou multiplicar todo mundo por 3. 3 vezes x ao quadrado, quanto que dá? Mais 3x ao quadrado. Mais 3x ao quadrado. 3 vezes menos 5x. E aí? Menos 15x. Isso, menos 15x. 3 vezes 2, Mais 6. mais 6. E aí eu vou pegar esse camaradinho aqui, ó, e vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu vou copiar. Mais 20x menos 12. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai agrupar quem é possível agrupar. Então, quando vocês olham para isso aqui que está escrito, quem daqui vocês conseguem agrupar? Ó, esse x é a quarta. Tem alguém para agrupar ele? Acho que não. Não, não tem. Não tem mais nenhuma potência que é elevado a 4. Então, ele vai ficar sozinho. X à quarta. Menos 5x ao cubo. Com quem que você pode... Tem alguém para agrupar ele? Não. Sim ou não? Também não. Então, copia e cola. Menos 5x ao cubo. Esse 2x ao quadrado. Tem alguém para agrupar com ele? Não, senhora. Não tem mais ninguém que está elevado a 2? Nenhum x ao quadrado? É, tem o 3, né? 3 Isso. elevado ao quadrado. Então, esses dois aqui vocês podem agrupar. 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado, quanto que dá? 5x ao quadrado. Isso, então mais 5x ao quadrado. Esse menos 15x, tem alguém para agrupar com ele? O 20x. Isso, e quanto que dá quando você agrupa esses dois? 5 mais 5x. Isso, mais 5x. E esse mais 6, tem alguém para agrupar com ele? Ou menos 12. E quanto que dá quando você agrupa os dois? Menos 6. Menos 6. Aí eu pergunto, depois que você fez todo esse processo, o seu resultado aqui embaixo, deixa eu arrumar esse 6 só, é igual a esse resultado que você tinha aqui antes? Isso é igual a isso? Sim. Sim, então você fez a conta certa, tá? Esse resultado que você tem aqui é o mesmo desse, que é o que você começou a sua divisão. Então, significa que você tirou a prova, você fez a conta inversa e encontrou o resultado igualzinho. Então, esse vezes esse, mas o resto eu volto para minha conta original. Se você não voltar por algum sinal, por algum número, alguma potência, você fez errado, tá? Não dá para achar que, tipo, só não bateu esse 2 aqui, sei lá, ficou um x elevado a 6. Não, você já fez errado, tá? Então você precisa voltar à sua divisão para tentar encontrar seu erro. Alguma dúvida disso, gente? Beleza? Então é isso, ó. Quando a gente fala então da divisão de polinômios, lembra que vocês vão fazer 3 contas. Vocês vão dividir, vocês vão multiplicar e vocês vão subtrair. Tá? Então, vocês fazem as 3 contas em uma só, que é a divisão. Toda divisão é assim. Toda divisão. Quando vocês fazem divisão com número, também é a mesma coisa. Tá? Então, isso é divisão de polinômios. Vamos fazer o segundo exemplo agora? Pode ser? Sim. Então, beleza. Vou apagar. Vou colocar, então, aqui o segundo exemplo que eu tinha, tá? Então, vou pôr. Ele é x elevado a 6 mais 2x à quinta mais x ao cubo menos x mais 3 dividido por
x ao quadrado mais 2x menos 1. Deixa eu voltar a telinha aqui para vocês. Aí. Tá? Então, essa daqui era a segunda conta. Então, a primeira coisa que vocês vão observar aqui é o seguinte, ó. Esse polinômio aqui, qual que é o grau dele? Grau 6, Beleza. Esse? 2. Beleza. Grau 6 e grau 2. Outra coisa que vocês precisam observar é se os polinômios estão escritos da maneira completa que a gente fala, se eles são completos. Para ser completo, eles têm que ter todas as potências em ordem decrescente. Então, o que eu quero dizer? Essa potência, essa daqui é 6, essa potência aqui é do número 5, do expoente 5. Então, ó, 6, 5. Tem a potência elevada a 4? Não. Não tem. Aí tem a do 3. Qual que é a outra que não tem? Do 2. Isso. Então, o que você vai fazer? Para ficar organizada a sua conta, você vai completar. Só que você não pode inventar um número da sua cabeça porque você é uma pessoa feliz. Porque se você inventar, você está alterando totalmente a conta que você está fazendo. Mas, no caso, quando não tem, o que eu represento não existir na matemática? Que número que represento não existir? Não ter? O zero. Então, você vai acrescentar zero para essas potências. Então, vai ficar assim. Então, ó, eu vou esquecer isso daqui, tá? E vou alterar ele colocando ele completo. Então, vai ficar x elevado a 6 mais 2x elevado a 5. Como eu não tenho o do 4, eu vou pôr mais 0x elevado a 4. Então, eu estou acrescentando, só para ficar organizado. Mais x ao cubo. Você não tem x ao quadrado, você vai pôr o zero também. Mais 0x ao quadrado menos x mais 3, dividido, esse aqui está completo. X ao quadrado mais 2x menos 1. Então, o que eu fiz da linha de cima para a linha de baixo, eu somente completei esse polinômio meu de grau 6 com aquelas potências que eu não tinha, tá? Só que esse precisa colocar o zero. Alguma dúvida, gente? Ô, Sora, você falou que a chave estava completa. Se, tipo, a minha chave uma vez não tiver completa, eu vou ter que fazer isso com ela também? Pode completar com zero também. Tá? Porque daí ela fica bem organizadinha. Porque se você não completa, as chances de você errar são maiores. Então, como é uma conta um pouco extensa, um pouco elaborada, o aconselhável é que você complete, tanto no dividendo quanto no divisor. Aí você não precisa completar no quociente, porque automaticamente ele vai completar sozinho. Tá? Mas o aconselhável é você completar nos dois mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira conta nossa, ó. Primeiro termo daqui, dividido pelo primeiro termo daqui. X elevado a 6, dividido por x elevado a 2, quanto que dá? X elevado ao cubo. X elevado ao cubo, ao quadrado, à quarta, à quinta, sexta, não pode. Mas e aí? Mantém a base e faz conta de menos com os expoentes. Então, eu vou fazer. É verdade, eu queria dividir também. Isso, não Acho pode. Quatro. Isso, então, ó, esse daqui você não divide, tá? Você subtrai. Então, 6 menos 2 dá 4. Então, isso aqui vai dar x à quarta. Segunda conta, pega o seu resultado e multiplica por todo mundo que você tem no seu divisor. Então, ó, x elevado a 4 vezes x elevado a 2, quanto dá? X elevado a 8. Mantém a base e faz o que com os expoentes? Multiplica ou soma? Soma? Isso, você soma. Tá, então, ó, x elevado a 4 vezes x elevado ao quadrado vai dar x elevado a 6. Se vocês ficarem com dúvida, abre essas potências que fica fácil para vocês visualizarem, ó. X elevado a 4 vezes x elevado a 2. Então, aqui eu sei que eu tenho 4x multiplicando. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 2. 1, 2. Quando você soma, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é x elevado a 6.
Tá? Então, se vocês estiverem fazendo vestibular, Enem, alguma coisa assim, e ficarem com a dúvida, abre as potências que fica fácil para vocês visualizarem. O mesmo serve para divisão também. Na divisão, você vai cortando os iguais, você vai ver que dá o resultado certinho, tá? Então, vamos lá. X elevado a 4 vezes 2x, quanto que dá? Tenta fazer direto. E aí? Espera comigo, é o que, senhora? X elevado a 4 vezes 2x. 2x elevado a 4, senhora? 2x. Você já não tem o 4 aqui? Esse daqui você não tem mais um? É. Tem que somar, né? Isso, então vai ficar 2x elevado a... Quinta. Isso, a 5. Se não tem sinal... Positivo. Mais. Isso, positivo, é mais. Agora vamos para o próximo. X elevado a 4 vezes menos 1. Quanto Menos dá? 1, Menos 1, o quê? x elevado a 4. Isso, menos 1, x elevado a 4. E agora você vai subtrair. Então vamos lá. X elevado a 6 menos x elevado a 6, zerou. Lembra, se você não zerar o primeiro termo, é porque você fez coisa errada, tá? Vamos para o próximo. Menos com mais dá menos. 2x elevado a 5 menos 2x elevado a 5, quanto que dá? 0. Zero. Coincidentemente, deu zero nos dois termos. Não é para acontecer sempre isso, tá? Agora o próximo. 0x à quarta menos 1x à quarta. Então, ó, menos com menos dá mais. 0 somou 1, quanto dá? Mais 1. Isso, mais 1x à quarta. O que você faz com os outros 4 que tem ali atrás? Esses? Desce Copia. eles. Isso, desce, copia, dá Ctrl C, Ctrl V. O que está em cima você põe embaixo. Vai ficar mais x ao cubo mais 0x ao quadrado menos x mais 3. Agora vamos para a minha próxima divisão. Então, ó, quem que é o primeiro termo daqui? Um x elevado a 4. 1x elevado à quarta. Quem que é o primeiro termo do meu divisor? X ao quadrado. Isso. Então, vou fazer x à quarta dividido por x ao quadrado. Mantém a base e subtrai os expoentes. Então, vai dar o resultado igual a quanto? 1x ao quadrado. Isso, 1x ao quadrado. Se não tem sinal, Mais. isso. Agora eu vou multiplicar. Então, eu vou fazer esse aqui multiplicado pelos 3. Então, vamos lá. X ao quadrado vezes x ao quadrado. Mantém a base e soma os expoentes. Vai ficar 1x Elevado a 4. elevado a 4. O próximo, x ao quadrado. Desculpa. X ao quadrado aqui de baixo, vezes mais 2x. Então, lembra, ó. Tudo que não tem expoente é porque é 1 aqui, ó. Quanto que vai dar? Mais 2x elevado a 1. Isso, mais 2x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1. Quanto que dá? Menos 1 ao quadrado? Isso, menos 1, só que não ao quadrado. Quem que você comeu aí, Daniel? Quem que você esqueceu? Ao cubo? Não. Eu não lembro, só. Ó, peraí, então. Ó, 1x ao quadrado vezes menos 1, tá certo, vai dar menos 1 ao quadrado. Só que esse ao quadrado não é o 1 que tá ao quadrado. Ah, é o x. Isso, é o x.
Aí você faz continha de menos. Então, menos, põe parênteses, porque eu vou subtrair todo mundo. Vamos pôr agora em preto. Vamos lá. 1x à quarta menos 1x à quarta. Zerou. Menos com mais. Menos. Beleza, então você me deve 2x ao cubo e tem 1x ao cubo. Como fica? Menos 2x ao cubo mais x ao cubo. Como fica? Menos 2. Menos, ó, você me deve 2 e tem 1. Paga e fica como? Menos 1. Isto, menos 1x ao cubo. Ó, menos com menos dá mais. 1x ao quadrado com 0x ao quadrado dá 1x ao quadrado. E aqueles dois lá de trás, que você faz com eles? Você desce. Menos x mais 3. Então, ó, aqui o meu grau é 3, aqui é 2. Então, eu não terminei a conta ainda, eu preciso fazer mais uma vez. Então, vamos lá. Quem que é o primeiro termo aqui? Menos 1x Menos elevado a 3. Isso, menos 1x elevado a 3, menos 1x ao cubo. Dividido por x ao quadrado, quanto dá? E aí? Ó, vamos lá. Vê sinal primeiro. Menos com mais, Menos. menos. 1 dividido por 1, 1 menos 1x. menos 1. E x, tá certo? Porque, ó, x elevado a 3 dividido por x ao quadrado vai dar x. Então, vai ficar menos 1x. Agora, pega esse e multiplica pelos 3. Então, ó, menos 1x vezes x ao quadrado vai dar menos 1x ao cubo. Menos 1x vezes 2x, quanto que vai dar? Menos 1x vezes 2x. Então, vê sinal primeiro. Menos com mais. Menos. Menos. 1 vezes 2. Menos 2. X vezes x. X ao quadrado. Isso, tá vendo? Eu faço sempre nessa ordem. Eu faço sinal, coeficiente, que é o número, e depois a minha parte literal, que é a minha letra. Tá? Agora eu vou para o próximo. Menos 1x vezes menos 1, quanto dá? Mais 1x. Isso, mais 1x. E agora eu vou subtrair. Então, ó, menos com menos vai dar mais. Me deve um x ao cubo e soma com x ao cubo. Eu zerei essa parte da minha conta. Menos com menos dá mais 1x ao quadrado mais 2x ao quadrado, quanto dá? Mais 3x. Só? Elevado a 4? Elevado a, ó, aqui você está, desculpa, é aqui. Aqui você está somando, tá? Então, ó, 1x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Quando é uma soma, você soma os coeficientes normal, porque eles têm a mesma potência, mas a potência você mantém ou você soma também? Então, eu esqueci. Ó, então vamos lá. 1x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Se fosse 1x mais 2x, você colocaria como resposta 3x.
Tá? Então, quando é uma soma, essas potências aqui, que são as suas partes literais, você vai manter elas, você não vai mudar, tá bom? Porque eles são seus termos semelhantes. Então, esse x ao quadrado eu mantenho, normal. Então, vou fazer só 1 mais 2 dá 3, só que é x ao quadrado. Você só vai poder somar esses dois quando aqui for uma conta de vezes, uma multiplicação. Aí você mantém a base e soma os expoentes, tá? Agora, quando é soma, você não pode somar também as potências que você tem aqui, tá bom? O que significa o x ao quadrado? Significa que você tem uma caixinha de x ao quadrado, ó. Mas, aqui, quantas caixinhas de x ao quadrado você tem? Você tem duas. Então, você tem uma caixinha de x ao quadrado e outra caixinha de x ao quadrado. Tá? Então, aqui você tem uma e aqui você tem duas. Quantas caixinhas de x ao quadrado você tem? Você tem 3 caixinhas de x ao quadrado, tá? Então, aqui você não soma o seu expoente, tá bom? Dúvida, gente? Sim ou não? Ô, Sora, então, se os termos não forem semelhantes, eu somo daí. Normal. Se os termos... Fala de novo, por favor. Por exemplo, ali tá 1x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Se não fosse x ao quadrado os dois, eu poderia fazer o quê? Tipo, se fosse x ao cubo. Tá, se fosse assim, ó, 1x ao cubo mais 2x ao quadrado. Então, aqui eu tenho duas caixinhas de x ao quadrado. Só que aqui você tem uma caixinha do quê? De x ao cubo. Elas são caixinhas diferentes, tá? Você não pode somar. Esse daí é lá daquele comecinho que eu fiz com vocês. Então, isso aqui, você não pode fazer nada. Você não pode somar, você não pode agrupar, você não pode fazer nada. Isso aqui, separa aí. Você vai deixar x ao cubo mais 2x ao quadrado. Por isso que quando a gente soma, a gente tem que somar termos semelhantes, ou seja, que tem a mesma potência. Por isso que eu coloco um embaixo do outro, ó. Tá bom? Ó, um embaixo do outro. X à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x à sexta, x à quinta, x à quarta. Um embaixo do outro. Você agrupa só termos semelhantes. O que não é semelhante, você não pode agrupar. Você não pode somar e nem subtrair. Tá bom? Entendeu? Sim. Beleza, então vamos lá. Menos x, menos com mais dá menos. Menos x com menos x, você me deve x e me deve x, qual que é seu saldo comigo? Menos quanto? Menos 1x? Você me deve x, você me deve x de novo. Quanto x você está me devendo? Menos. Você veio na minha casa e pegou uma xícara, beleza? X de xícara. Você veio na minha casa e pegou uma xícara e levou embora. Aí você veio outro dia, ó, você pegou uma xícara. Aí depois você veio e pegou mais uma xícara. Quantas xícaras você me deve? Menos 2x. Isso, você me deve 2 xícaras, porque você não pagou nenhuma. Você só tá pegando, forgado, entendeu? Então, menos x com menos x dá menos 2x. Abaixo esse 3, mais 3. Eu não sei porque que eu escrevi de vermelho, né? Mas tudo bem. Agora vamos lá. O que tá faltando aqui pra gente terminar a conta? Esse dividido por esse, tá? Então, ó, 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado em cima e embaixo na divisão, você pode cortar, dá 1. Tá? Então, quem que sobra dessa divisão? 3. E o 3 positivo ou negativo? Positivo. Isso, então aqui você vai colocar mais 3. Vocês estão enxergando aqui, gente? Sim. Então vamos lá. Pega esse 3 agora e multiplica por todo mundo que você tem aqui. Como vai ficar? Vamos lá, que só falta isso para a gente concluir.
Eu vou esperar vocês falarem para mim. Ô, Sora, Foi. seria 3x ao quadrado? Isso, continua. 3x ao quadrado. Próximo. Menos 6x. Por que menos? Mais 6x. Eu tava fazendo. Mais 6x. Próximo. Mais 6. 3 vezes menos 1. Menos 3. Agora você subtrai. Você tem 3x ao quadrado e tira 3x ao quadrado, zerou. Menos com mais vai dar menos. Menos 6x com menos 2x vai dar menos 8x. Menos com menos vai dar mais. 3 mais 3 mais 6. E agora acabou. Esse resto seu é grau 1. Aqui o seu quociente é grau 4, seu divisor grau 2 e seu dividendo grau 6. Então, ó, 6 tira 2 deu 4. Então, o meu grau 4, tá certo. O outro, se aqui é grau 1 e aqui é grau 2, o meu resto já tem um grau menor do que o meu divisor, significa que eu já terminei minha conta. Enquanto o grau desse não for menor que o grau desse, você não pode parar a conta. Tem que ser menor, ou aqui tem que dar zero. Se desse zero aqui, não tivesse resto nenhum, significaria que o meu dividendo é divisível pelo meu divisor. Quando dá conta exata, tipo 130 dividido por 2. 130 dividido por 2 dá 75? Não, 65. Então é uma conta exata. Agora, se você perguntasse 131 dividido por 2, não é uma conta exata. Tem um resto. Tá? Que vocês geralmente colocam decimal, põe a vírgula e continua. Aqui a gente não põe vírgula, a gente fala que tem resto. Tudo bem? É isso. Entenderam? Sim. Obrigada, Sora, pela aula. Imagina, eu que agradeço, viu? Para quem não Tchau. vier à tarde, bom final de semana. E para quem vier, a gente se encontra daqui a pouco. Tchau, Sora. Obrigada. Tchau, eu que agradeço. Tchau, Sora. Obrigado pela aula. Tchau, imagina, Gui. Até mais tarde. Até.